E estamos de volta com o nosso convidado, o jornalista José Maria Rabelo. Zé Maria, você com essa experiência toda desses tantos anos de política, como que você está vendo a situação do Brasil atualmente? Primeiro, como nós chegamos até aqui? Por que aconteceu o que aconteceu? No livro, eu faço a comparação do que aconteceu em 54 com Getúlio, aconteceu em 64 com João Goulart, o que aconteceu no Chile em 1973 com Allende, com a situação da agora. Houve nesses 4 episódios uma mobilização geral das elites dominantes, dos grupos dominantes, contra aqueles governos que tomavam medidas populares. Porque as elites acham que o poder deve ser exercido apenas em seu benefício. Getúlio tinha voltado às leis trabalhistas, que isso, da direita ao trabalhador, Volta Redonda, e tantas medidas nacionalistas que ele tomou. Depois o João Goulart com a campanha das reformas, a começar pela reforma agrária. Nós somos um país de imensos cantos, tanta terra e tanta gente sem terra para trabalhar. Também o ódio das elites, tá? Estimulando e insuflando as massas. Então é preciso tirar esse governo. No Chile, as nacionalizações, no Chile, todo no Chile, o processo lá foi mais além ainda, porque o governo Allende era um governo socialista, então ele desapropriou bancos, começou a desapropriar os bancos. Essa chaga, esse câncer que é da economia, né, pirateando a vida dos países, a economia dos países. E aqui? E aqui, todas essas medidas. Construir casa para pobre, tirar pobre da miséria, dar direito ao pobre de andar de avião. Frequentar a universidade. Isso. Você vê que a universidade, quando você entrou, era uma. Hoje é outra. Outra. Né? Eu dei aula, eu vi a transformação. A transformação, o povo na universidade. E as empregadas, a lei das domésticas, tudo isso foi acumulando o ódio das elites. Então eu digo o seguinte, em todos esses casos, o que derrubou esses governos não foram seus erros. Porque todos foram mais os erros foram que houve erros. Houve erros, todos eles têm erros. Todos eles têm erro. Qual é o governo que não tem erro? Esse agora não está cometendo os maiores erros? Por que não há esse ódio, sobretudo da grande mídia, contra o governo de Temer? Você fazer uma reforma educacional através de uma medida provisória? Tentar fazer? Não, e adotar uma política financeira para 20 anos sem ouvir a opinião pública. Isso. Não congelando a vida do país. Vamos chamar de erros, entre aspas, pois né? Então é o seguinte, mas eu digo o seguinte, o que derrubou esses governos foram seus acertos. Mais os seus acertos do que foram os erros. Seus acertos. Exclusivamente os acertos. Foram seus acertos. Medidas populares, medidas a favor do país, medidas a favor dos pobres. Na verdade, quando a gente chega no centro da coisa, sempre é em torno do projeto econômico político. Nossa, é isso que... E aí você aproveita, porque a crise também, a crise é mundial, tanto que eles não vão tirar o Brasil da crise, sobretudo com as medidas que estão anunciando. A Europa está lá há 8 anos, desde 2008, estão lá aqueles países. O que fizeram para sair da crise? Cada vez pior, Grécia, Portugal. Agora, o que fazer? Porque no livro, naquele momento, você falava de renovar os movimentos populares. Não, é o contrário do que eles estão projetando. Você tem que aumentar o setor estatal. Sim, mas eu digo a população, o que tem que fazer? A população tem que ir para as ruas, como está fazendo agora, e impedir que o retrocesso seja maior ainda. As escolas serem ocupadas, então, isso aí é o as caminho. Universidades. E mostrar a eles que eles não estão sozinhos, que eles têm que dar satisfação à opinião pública. Parar o Brasil, se for o caso. No caso das ocupações, já começou a dar resultado, porque em vez de medida provisória, parece que já vai virar projeto de lei. Pois é, então vai ter que ser discutido no Congresso. Ser discutido. Porque o que aconteceu? Começa que já não aceitaram a derrota. Veja o exemplo que os Estados Unidos estão dando. Obama foi para a televisão e disse, perdemos. O presidente é o Trump. A Hillary, a mesma coisa. Aqui começou logo em seguida a conspirar. Não é? 3 meses depois já estamos falando já no primeiro dia, pois ele, inclusive, ele não assumiu o governo, praticamente ele não comemorou a vitória aqui, e a diferença lá é muito menor do que daqui. Aqui foram 3%. Lá ela ganhou, inclusive, do voto direto. Entendeu? Isso. O sistema americano que é diferente, né? Do voto popular ela ganhou. Então é o seguinte, a lição que eles nos estão dando, isso é democracia, não o que eles fizeram aqui.
partir para o golpe, porque esse impeachment é golpe. Golpe Esse parlamentar jurídico, né, como dizem alguns, né? Conta 54 milhões de brasileiros que votaram nela. Entendeu? Anular essa votação toda através de uma medida do Congresso. É chamado golpe parlamentar, uns chamam de golpe pode branco, botar, né? Dizer, mas é golpe, negando a essa maioria de 54 milhões de brasileiros de escolher o seu candidato, o seu presidente. Agora, por falar em Trump, qual que é a análise que você está fazendo em termos de consequências para nós? O que eu acho grave lá não é a vitória, não é a eleição, não é o Trump, porque ele vai ter que fazer concessões. E, aliás, já começou a fazer, né? Mas o discurso já foi num tom conciliatório, né? O contexto em que ele foi eleito. Porque atrás dele estão os setores mais obscuros, não é? Mais atrasados da sociedade americana. Os mais contra os direitos das mulheres, contra os direitos sociais, contra o imigrante. Isso que é até irracional dessa parte. Isso é que é grave, porque essa sociedade lá mostrou isso, como nós estamos vendo aqui. Essa direita existe aqui também. Essa direita existe, os bolsonaros estão por aí. Aliás, os bolsonaros do mundo todo aplaudiram a vitória do Trump, não é mesmo? Na França está uma direita forte, na Alemanha, então, que se inspira nos mesmos princípios antissociais, contra os diferentes, não é? Contra a mulher. Eles não aceitam. Contra os imigrantes, né? Contra o negro. O negro, o ideal para eles seria voltar à casa. Mas tem gente que acha que pode ser bom porque eles são menos tributaristas, né? Os republicanos, eles são menos protecionistas em relação ao comércio. Isso é que eu digo, o governo, para mim o grave não é o governo que vai se instalar, é a base social que o elegeu. Quer dizer, essa sociedade que está aí é uma sociedade primitiva, é uma sociedade preconceituosa, não é? Essa sociedade branca dos socavões da vida americana. Que, como a gente disse, talvez o problema nosso também seja a mesma coisa. O problema é o impeachment, o golpe, sim, mas é esta sociedade também que também existe aqui, né? Existe aqui, entendeu? Que está cada vez mais visível, né? Tá aí, Bolsonaro é aplaudido, um defensor da tortura, oficialmente defensor da tortura. Homenageando o Ustra? O Ustra, pois é. Um grande torturador. Um grande torturador. E sendo homenageado, aplaudido quando entra no aeroporto. Tem sempre uns bolsonarozinhos lá para aplaudi-lo. Quer dizer, essa sociedade está contaminada pela... Mas nós não podemos desistir. Pelo preconceito, pelo racismo, sabe? Pela homofobia, pelo desrespeito aos direitos dos diferentes. Mas eu estou otimista, não otimista, como fala uma amiga minha, fala assim, o otimista é o pessimista, sei lá, desinformado, alguma coisa assim. Eu não estou otimista no contexto geral, mas eu acho que a juventude começou a reagir, eu estou achando isso muito bom. Começou a reagir, e mais do que tudo, independentemente do que possa haver, nós não podemos abrir mão do nosso compromisso moral. De novo, nós temos que continuar lutando. Isso. Não é? Porque uma derrota de hoje pode ser a vitória de amanhã. Eu já vivi isso, tantas derrotas ao longo da minha vida, que depois nós verificamos que foram passos para trás, mas você deu 2 passos para trás, vai dar 3, 4 passos para frente. Tem que ter a chamada paciência histórica, né? Tem que ter paciência histórica e a disposição de lutar. Essa sim, otimismo é isso. Uma paciência ativa, né? Ativa. Otimismo é isso, você não desanimar. Porque o primeiro golpe, você abater-se. Porque a vida é disso, a vida é uma sucessão de ásperos enfrentamentos, né? E, então você tem que saber que nós estamos vivendo um momento difícil, mas esse movimento, você quer coisa pior do que foram os anos da década de 30 com a ascensão do nazismo, do nazifascismo? E quantas pessoas sobreviveram? De Hitler e Mussolini. Eu vivia um pouquinho essa época. Sim, mas pessoas que sobreviveram aos campos de concentração e recuperaram a alegria de viver. E parecia que aquela onda nazifascista ia dominar o mundo. Não é? Não é? E nós vimos no que é que deu, no que é que terminou. Então é o seguinte, a história é assim, ela não é uma linha reta.
é toda cheia de Meandros. de desvios, né? Mas o homem vai chegar e vai avançar sempre. O homem é como a ciência, está sempre avançando. Nós vamos avançar e vamos a cada vez mais construir uma sociedade melhor. Pelo menos temos que lutar para isso, sem perder essa perspectiva moral. Moral. Isso. Olha, eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação aqui. Foi uma honra para mim ter você aqui e rever essa história toda. E isso também espero que anime as pessoas, né? E aí tudo está dentro do livro, né? Não é? Está no livro. Tudo isso que eu estou falando está no livro. Tudo está no livro. Bom, Zé Maria, eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação no nosso programa, dizer que eu me sinto muito honrada com a sua presença aqui, dizer que ela nos anima também a continuar defendendo os princípios que a gente acredita, com vitória ou sem vitórias pela frente, porque, como você disse, é uma questão moral. E gostaria de agradecer também você que nos acompanhou até agora e convidá-los para o próximo programa, sempre às sextas-feiras, às 2h15 da tarde. Até lá!